Fala, Future Lawyers! Começando mais um Future Lawcast, e como vocês sabem, quem tem acompanhado, estamos nessa temporada falando sobre empregabilidade, sobre recrutamento e todos os aspectos da área de People. E quem está comigo nessa bancada durante essa temporada é a nossa querida Fabiana Leal, Head de People do Lima Ferguson, Head de Secondment. Bem-vinda mais uma vez aí, Fabiana. Olá, obrigada. Alguns recados importantes que eu sempre me esqueço. Cara, se vazar o som, decorre do fato de estarmos gravando no estúdio do escritório aqui do Lima Ferguson, então não se incomodem, faz parte do jogo. A TV ao vivo é isso aí. Embora a gente não seja ao vivo. E lembrando também que esse podcast da Future Lawcast, ele é um patrocínio do Lima Ferguson Advogados, da Quark Legal Design, da Lowin, do Sem Processo e também do Future Law Studio. E lembrando que se você quer levar todo esse conteúdo bacana da Future Law para sua empresa, para o seu escritório, você tem que ir no Future Law Infinity, um produto muito bacana para preparar todos os profissionais do teu escritório aí para essa realidade exponencial. Sem maiores delongas, apresento aí hoje o nosso convidado, Daniel Santos, querido Daniel Santos, nosso sócio aqui no Lima Ferguson, então sou muito suspeito para falar, mas uma das maiores autoridades aí no direito trabalhista, e teremos a oportunidade hoje de falar sobre esses desafios, né, modernos desse mundo aí corporativo. Tenho certeza que vai ser um diálogo muito legal, né, Fabiana? Sim, vamos lá. Estou aqui para ouvir o Daniel falar aqui com a gente. Bom, Daniel, fala um pouquinho de você, né? Se apresenta aqui pra gente, apresenta aqui pro pessoal, pra gente, né, iniciar aqui o nosso bate-papo. Tá bom. Bom, obrigado, Fabiana, Bruno, pelo convite, pela participação. Acho que vai ser a primeira de muitas. Bom, acho que voltando um pouquinho para trás, um pouquinho da minha trajetória, dá para me apresentar. Eu sou o Daniel Santos, sou sócio aqui da parte de prática trabalhista do Lima Ferguson. Já tem aí quase 20 anos de experiência longa. Você que tá falando a idade, né? A gente não perguntou, não. Eu comecei muito cedo. É isso aí. Comecei cedo, eu comecei estagiando já no 6º, 7º período, comecei no escritório no Trent Ross Watanabe, advogados. Passei lá 15 anos da minha vida, então fiz toda a carreira de estagiário, advogado júnior, advogado pleno, advogado sênior, sempre aqui no Rio de Janeiro. Foi uma experiência incrível, uma história que eu admiro muito, assim, tenho muito a agradecer. E sempre muito nessa parte trabalhista, né? E tive ali 2007 até 2009, mais ou menos, uma proximidade um pouco com o direito penal econômico, a parte de compliance. Na época ninguém sabia muito bem o que era o compliance, mas... Isso que eu ia perguntar, você desde o início da faculdade já tinha, desde o início das primeiras experiências, sempre trabalhista, sempre foi o que você gostou? Legal. Sempre trabalhista. Eu tive essa proximidade com o penal econômico e foi pouca, e mais a parte de compliance, meio mais para ajudar uma área que estava crescendo dentro do escritório, né? Complementar, que para mim foi legal, porque me deu uma outra visão, acho que me ajudou a ter mais atenção aos detalhes, né? Quando você está falando de investigação, de análise e tal, acho que você tem que ser muito detalhista. Isso me ajudou muito na prática trabalhista. Cara, eu vejo esse lance do criminal, a gente tem até o Alan, né, o Sapir, que é super parceiro aqui nosso, head penal, e eu vejo isso nos casos que a gente lida, o olhar do advogado criminalista é um olhar muito próprio, né, é muito específico e tem um olhar diferenciado, acho que até pelo que ele tá tutelando, os aspectos envolvidos. Então, acho que essa experiência deve ser muito bacana, até nos aspectos que você acaba indo para investigação, né, o aspecto trabalhista sempre acaba envolvendo esse olhar, então deve ser um profundo, né. Essa profundidade. E a questão da interdisciplinariedade, porque isso acabou me levando um pouco para a parte de gestão de crise. Então, essa parte, quase uma interseção de acidente de trabalho, por exemplo, você acaba envolvendo a área trabalhista, você muitas vezes envolve uma investigação criminal. Então, essa interseção me ajudou a trabalhar muito com essas crises de acidente de trabalho. Momento sensível. E aí, de lá do Trent, foi pro Machado? Do Trent eu fui em 2018, eu aceitei um desafio do Machado Meck no Rio também. Fiquei na prática trabalhista aqui no Rio, virei sócio. Também uma história que eu admiro bastante, assim, aprendi muito, foi uma ótima casa, assim, trabalhei com pessoas incríveis. E aí agora aceitei o desafio aí de vir aqui pro Lima Ferguson, já estou me adaptando, já me sentindo em casa. Super feliz com a chegada, Daniel. Cara, e o que a gente estava falando era o seguinte, a gente está muito nessa temporada, essa é uma das temporadas que eu quero fazer há muito tempo, porque quando a gente fala de Future Law, e a gente já teve aí mais de 25 mil alunos, não tem como a educação não fugir da empregabilidade. E é muito legal, porque a gente está fazendo, acho que, 7, 8 anos aí de Future Law,
E é legal porque eu já vejo alunas e alunos que foram alunos nossos há 7, 8 anos atrás, que hoje lideram o mercado. Então, eu lembro, por exemplo, cursos mais tradicionais que a gente criou lá atrás de Privacy, LGPD, pessoas que eram alunos que hoje são grandes lideranças do mercado. E a gente da Future está sempre buscando criar conteúdos novos e sempre renovando, e sempre pauta nessa questão da empregabilidade. Então, nessa temporada, eu convidei a Fabiana aí, que tem um olhar... A Fabiana tem muito menos anos aí de experiência no mercado. Mas também começou muito nova, então... E tem uma bagagem também muito boa aí, corporativa. E a gente teve a oportunidade de ouvir Recrutadora. Cara, é brilhante esse episódio. Para quem não viu, recomendo aí que vocês voltem. Também com uma pessoa que está num núcleo de empregabilidade dentro de uma das principais universidades hoje do Brasil de referência. E a gente quis trazer você para ter essa visão do advogado trabalhista e todas as questões, né? Porque eu acho que no final, você como advogado trabalhista que anda por crises, consultivo, contencioso, acaba que você está muito conectado ali com a área de people, a área de RH, então acho que você acaba tendo esse olhar privilegiado e também surgem muitas dúvidas, né? Porque eu acho que a gente está nesse momento de mudança, né? De parâmetro. Até mais cedo a gente estava falando do Getúlio Vargas, CLT, e mudou CLT, então algumas coisas permanecem. Então era muito te ouvir. Como é que você está vendo essa nova dinâmica, esses novos formatos, esse desafio, né? Acho que a gente também está olhando muito nessa temporada falando da geração Z. Então, e acho que também é legal você falar até do teu olhar também como um advogado que passou por toda a carreira tradicional, como é que você está vendo também depois a gente entrar no mercado jurídico. Então, muitas introduções aí, né, Fabiana? Sim, muitas perguntas. Vamos muitas lá. perguntas, aos poucos. Bom, acho que hoje a gente vive essa... Acho que seja um conflito. Acho que toda mudança ela é meio pendular. Sim. Então, acho que a gente tem uma mudança grande, né? Na minha época, antigamente, não muito tempo, o pessoal cobrava a gente usar gravata, mesmo não tendo reunião, mesmo não tendo audiência, a gente tinha que ficar de gravata, andando para cima, para baixo, chamar de doutor. Sim. Tinha uma questão referencial aí grande. Isso com o tempo vai diminuindo. Então acho que essa geração que vem, ela vem justamente com uma mudança muito grande. E acho que são gerações que se complementam. Eu acho que no final do dia, acho que nem lá nem cá. Acho que é o meio do caminho e as gerações podem se ajudar. Eu acho que o RH, toda essa parte, não só o jeito de trabalho, mas o RH tem um papel fundamental de fazer essa ligação entre essa antiga geração, que é importante ainda, que tem uma vivência, e essa geração mais nova, que vem, acho que até um sinal dos nossos tempos, muito ansiosa para almejar e subir, e não entende que muitas vezes é um degrau, você tem que subir um degrau de cada vez. Então, de fato, é um desafio, mas acho que o RH tem trabalhado bastante nessa alocação. Assim. E o que você vê assim, mais, o que as empresas estão fazendo agora? Assim? O que eu acho que você acha que mudou? O que né, vem sendo uma prática, né, de mercado para conseguir navegar nesse cenário, né? Nesse cenário, né, que pessoas diferentes, expectativas diferentes, o que você entende, o que está mais acontecendo, o que você acha que mudou? Assim, a gente já vinha um pouquinho antes da pandemia discutindo um pouco da questão da flexibilização, do home office. Você já tinha algumas empresas começando a entender, até porque não só até a questão... Existe uma questão de economia também, né? Sim. Quando você vem ali em 2017 com a reforma trabalhista, que ele implementa o teletrabalho, e ele permite que você pague menos, que você não controle a jornada, isso tem um chamariz para a empresa em termos de redução de custo, de espaço físico e tudo mais. Então as empresas já vinham começando a estudar, entregar parte do escritório, fazer uma formação mais onde você não tinha salas fixas, isso tudo diminuiu o custo. E acho que isso ajudou também com a nova geração, que busca um pouco mais de flexibilidade, entende que o trabalho não é o local, mas é o que você faz. Né? Então acho que isso ajudou bastante. E aí veio a pandemia, que acelerou muito esse processo. Né? As empresas estavam começando a estudar a política de home office, a fazer teste, mensurar durante alguns meses como aquilo ia funcionar com alguns empregados, e de repente todo mundo teve que ir para casa. Do dia para a noite foi uma necessidade. Então, foi um laboratório que todo mundo teve que se adaptar, todas as empresas no início tiveram dificuldade, e acho que virou uma realidade. Né? Acho que essa flexibilidade depois da pandemia, ela é um novo real. A verdade é essa. A gente até conversava sobre
a vacância que tem de escritórios no centro da cidade, como isso tem impactado. Mudou geograficamente, a estrutura da cidade. Exato. Então, hoje em dia, a gente tem visto muita política, não só de atração desses talentos, né? Então, concedendo algumas flexibilidades, algumas questões diferentes de salário, porque essa geração muitas vezes tem algo maior do que só a questão remuneratória, mas também tendo ali um desafio de tentar manter também a geração mais antiga, e aí através de políticas de retenção e tudo mais, para justamente tentar unir. E eu imagino que assim, durante a pandemia deve ter sido bem intenso até em termos de demanda, né? Porque tinha muita dúvida e as coisas surgindo e nada sendo desafiado à jurisprudência, e a gente bem sabe que a justiça trabalhista muitas vezes ela tem entendimentos muito particulares e acho que até essa questão geográfica, né? No ramo de tecnologia a gente vê muito, né? Programador no Brasil trabalhando para fora. Acho que não só mudou a estrutura de você poder trabalhar fora da cidade onde você está, como fora do país. Então, o mundo inteiro passou por uma transformação, né? E o que eu acho legal, eu acho que seria interessante saber trazer, que você acaba atuando em vários setores, né? Então, você acaba tendo essa visão, talvez em indústrias mais tradicionais, empresas mais inovadoras. Você sente que tem uma diferença? Você acha que as empresas mais tradicionais abarcaram menos? Acho que até algumas, a gente sabe, empresas que se atuam ali de recursos naturais, tem até às vezes o aspecto de trabalho local não decorre nem de uma opção da empresa, mas da própria atividade ali decorrente. Não tem como você migrar para o home office, é fácil, né? A gente às vezes fica na nossa bolha de tecnologia, é fácil um programador programar de qualquer lugar, mas quando você está falando de uma empresa de energia elétrica, de uma indústria, não tem o que mudar, né? As pessoas têm que estar ali, né? É mais complexo, né? Mais complexo. Você, às vezes, tem vários times trabalhando de forma integrada, às vezes engenheiros com vários tipos de atuação de uma forma diferente. E é mais fácil sentar todo mundo numa mesa e debater, é menos burocrático do que ter que marcar reuniões virtuais, onde, às vezes, é mais difícil de se encontrar, de se marcar horário. Então, a gente tem visto até um movimento um pouquinho das empresas trazendo um pouquinho mais as pessoas para o escritório, até porque existe uma dificuldade também da geração, da minha geração, por exemplo, de até gerenciar, de coordenar, de investir no desenvolvimento dessa nova geração à distância. Sim. É muito difícil você criar esse treinamento com uma pessoa à distância. Então, as empresas estão tendo uma tendência um pouco de trazer um pouco mais para dentro do escritório, mas poucas estão fazendo 100% remoto. Hoje em dia, o que a gente vê mais, 80% do mercado, é híbrido. 2, 3 vezes no escritório e o restante fora. E outro olhar também, que a Beralda falou muito isso, eu achei muito interessante do episódio dela, que ela falou, cara, por exemplo, primeiro estágio, eu acho que tem que ser presencial. E eu tendo a concordar com ela, principalmente, cara, a primeira experiência profissional. Você saiu ali do ensino médio, tá na faculdade, está indo para a primeira experiência profissional, e tem muito disso, né? A gente aprende muito a partir do comparativo, do olhar. Ela também falou isso, até pela formação dela, né? Eu acho que, como psicóloga, o olhar, né, do outro, do teu gestor, da tua gestora. Então, e eu acho que teve isso. Teve uma onda muito grande, cara, vamos virtualizar. Você vê até empresas de tecnologia líderes, né? Sim. Notícias todo dia saindo que vamos retomar, porque determinadas coisas não funcionaram. Uma coisa que eu queria ouvir a tua opinião também, a gente sabe que no Brasil tem, dentro desse âmbito trabalhista, e aí eu acho que esse talvez seja um complicador, até comparando com outras legislações, porque a gente tem uma CLT, a gente tem uma Justiça do Trabalho, então tem muita particularidade, muito entendimento, né? Até depois eu quero também te ouvir. A gente está nesse momento hoje que às vezes o STF toma uma decisão, o TST, então a gente vê uma fricção até em nível de tribunais superiores, mas tem um personagem e uma estrutura que são os sindicatos. Eu sei que você também tem muita situação. Como é que você enxerga hoje, 20 anos aí de mercado, você pegou vários momentos, você acha que teve uma mudança da própria percepção? Isso varia de cada sindicato? Quando você vai negociar ali um acordo coletivo, essa questão do home office, o que você vê de particularidade desse novo mundo? Teve mudança após alteração do CLT? Qual que é a tua visão? Teve. Assim, eu acho que a gente tem antes e pós-reforma. Sim. Eu sempre brincava que o advogado trabalhista antes da reforma era o chato que não deixava você fazer nada na empresa, né? A gente tudo falava que não podia, porque era muito difícil você encontrar mecanismos de flexibilizar. Quando a gente tem a reforma trabalhista, a gente, na minha visão, tem gente que discorda, mas na minha visão, acho que o legislador deu um poder grande ao sindicato, que eu acho correto, né? Porque é o se sobrepor à vontade coletiva à vontade individual. Então, ele concede um poder ao sindicato de poder negociar, inclusive, sobre a lei, em determinados aspectos.
Então, nesse cenário, o que eu sempre falo para os meus clientes é que o sindicato passou a ser quase um parceiro de negócio. Se você conseguir explicar para o negócio, para o sindicato, o que de fato, a sua necessidade, o porquê daquilo, e conseguir fazer cláusulas que de fato te ajudem, é ótimo para todas as partes, porque a verdade seja dita, não existe empregado sem empregador. Sim. Então, se as empresas vão mal, as empresas têm que demitir, e o sindicato não quer isso, a sociedade não quer isso. Então, é muito importante, é muito interessante essa boa relação empresa-sindicato, porque cada empresa tem suas peculiaridades, cada empresa suas particularidades, passa por momentos diferentes. Então, essa negociação, na minha visão, ganhou uma importância muito grande para você poder adequar as suas dificuldades à sua empresa dentro de um setor. E acho isso interessante também porque isso acaba impactando até no perfil do profissional, né? Porque o advogado trabalhista tem que ser eminentemente aquele cara litigante, combativo, e hoje ele quase é um advogado transacional, que é o que você está falando. É quase aquela característica típica do advogado de M&A, de um advogado de M&A, de deal, de transacional. Você tem que trazer isso, porque é isso que pode ser o diferencial da tua possibilidade de operar naquele local, uma capacidade de negociar o que talvez não era existente em decorrência de, como você falou, do engessamento da legislação. Não adianta negociar bem, até o desejo do sindicato, visto que isso não ia ser bem recebido, né? Acho que foi hoje que saiu uma decisão super recente falando da impossibilidade, uma vez que você homologa lá uma determinada decisão, de você ir buscar o judiciário. Então, eu acho que o judiciário tem esse papel, quanto mais ele consolida isso, mais ele vai abrir esse caminho para que as relações se adequem, né? E no mundo de hoje é fundamental, né? Até porque eu acho que um dos desafios que a gente vê, principalmente na área industrial e na área de tecnologia, áreas que você pode ser transfronteiriços, quando você não traz a competitividade para o Brasil, o pessoal vai produzir em outro lugar, né? Então isso gera uma perda de divisa. Mas é interessante, né? Na tua opinião, então você acha que a CLT trouxe essa... Eu acho que essa reforma trouxe e acho que o STF tem ratificado boa parte. Então, essa questão de reconhecer a negociação coletiva, de fato o STF reconheceu e está dando muita importância para isso. Então, isso dá mais segurança jurídica. Você pode negociar e saber que aquilo que você negociou, de fato, vai ser mantido. Eu, antes da reforma trabalhista, eu cheguei a ver casos da empresa negociar com o sindicato concordar e depois entrar com uma ação coletiva contra a empresa para reverter aquilo e ganhar. Então, assim, qual é a segurança jurídica? E como é que você explica para uma empresa que tem um acionista lá fora, como é que você explica para um estrangeiro que aquilo que ele assinou com um sindicato não tinha validade? Então, era muito sensível, era uma insegurança jurídica. Então, acho que a reforma trabalhista, ela vem, de fato, acho que ela podia ter avançado mais até, né? Porque a CLT de Getúlio Vargas, né? Mas eu acho que ela deu um salto muito grande, principalmente numa mentalidade que a gente tinha muito ainda fechada. E acho que a gente ainda tem que avançar muito, né? Nessa parte de tecnologia, a gente ainda... A CLT ainda não acompanha, porque a legislação não prevê, né? Os fatos acontecem e a legislação vai acompanhando. Então, acho que a gente ainda tem que criar uma segurança maior jurídica para essa parte de tecnologia, apesar de eu achar que o STF, os precedentes do judiciário estarem caminhando. A percepção que eu tenho, não como um advogado que milita na área trabalhista, mas como alguém acompanha, eu acho que o STF tem tido um protagonismo muito grande que não era tão presente, né? Acho que talvez por conta da reforma, tudo tem chegado lá e eu vejo que hoje acaba que ele acaba pacificando efetivamente, até porque muitas vezes no TRT, quando chove, até pro TST, às vezes tem um entendimento um pouco diferenciado, o STF acaba... Vejo muita reclamação subindo de matérias trabalhistas. Acho que isso, então, é uma coisa muito atípica do Brasil, né? O direito trabalhista é uma coisa particular do Brasil. E a Corte Suprema ali tendo que analisar questões trabalhistas e nessa volumetria é uma coisa bem típica brasileira, né? O volume de reclamação constitucional aumentou muito, até porque depois do CPC de 2015 também teve reforma, ele flexibilizou. Então, facilitou para você ter acesso. Então, isso, por um lado, é bom, porque isso diminui um pouco a discussão. Você não precisa esperar 10 anos para um processo chegar no STF, e às vezes era difícil de chegar, porque tem uma série de restrições de trâmite. Então, acho que isso ajudou esse trâmite constitucional. Acho que a questão do precedente, né, do sistema de precedente que o CPC trouxe, acho que ainda não voou tão bem. Né? Acho que o sistema de precedente é importante, ele dá segurança jurídica, em outros países isso é super respeitado, mas aqui no Brasil, até por conta da liberdade que os juízes têm, não há algo que esteja
acho que maduro ainda. Acho que É um ainda vai desafio ter que até evoluir. cultural, né? Eu acho que, assim, durante muito tempo você tinha muito esse poder da caneta, então acho que as pessoas ainda não têm essa dificuldade, tanto é que por isso que sobe tanta reclamação constitucional. Exato. Matérias muitas vezes óbvias que você tinha que ter uma decisão ali conforme e você tem essa disformidade que você tem que levar, né? E é interessante porque eu vejo por outro lado também, trazendo... A gente participou de um projeto com o Barroso, né? Foi público, que ele... Primeiro ele fez um convite para as Big Techs, num momento subsequente ele abriu para várias Lotecs, eu acho que foi muito acertado, até para estimular empresas brasileiras. E a discussão hoje no STF é como é que a gente lida com esse volume, porque também não adianta tudo cair no STF, o STF tem que padronizar e o gargalo passa a ser o Supremo, então eles estão olhando muito em que medida usa a inteligência artificial para padronizar, porque nesse tipo de caso é o mais óbvio. Cara, se eu cumprir o requisito daquela decisão, estou subindo uma reclamação, e aí que me perdoe, porque eu sei que tem muita gente que discute isso hoje do julgamento humano, mas tem coisas que são eminentemente... Cara, é conforme a decisão, subiu aqui, dá a decisão imediata, cria a pacificação do que também... Imagina, você tem que ir lá num gabinete do ministro, ele está julgando milhares de reclamações idênticas que talvez um robô realmente poderia. Então eu vejo esse movimento do STF querendo trazer tecnologia, talvez até para... E aí eu acho que vai acelerar mais ainda, porque se você fizer uma reclamação e tiver a decisão rápida, aí é que vai estimular que você queira subir tudo. Você sabe, porra, bati ali, pacifiquei e resolvi meu caso, né? Mas isso vai ter que passar por uma discussão, porque eu acho que a reforma do CPC foi muito positiva, mas como tudo, eu acho que qualquer mudança traz seus desafios ali, às vezes a implementação é um pouco mais complexa. Então acho que em algum momento eles vão ter que rever um pouco isso, porque de fato o número de reclamação hoje no STF, e como você disse, muitos temas repetidos. Então acho que em algum momento isso vai ter que ser revisto e pelo legislativo criar algum mecanismo ali de precedente mais forte. Muito legal, Daniel. E outro ponto que a gente sempre fala assim, a gente tem jovens aqui no podcast de 18 a 120 anos, então a gente tem um público bem amplo e, cara, sempre que a gente traz alguém que tem um sucesso na carreira, que é teu caso, pô, advogado, trabalhista, super consistente a carreira, tem muitas meninas, meninos que estão olhando e principalmente você falou, né, um fator, é fato, que a geração nova tem esse aspecto da ansiedade, tem esse desejo ali de rápido ter resultado, e às vezes busca, até o nosso podcast tem muito essa característica, e por isso que eu gosto muito de abordar a trajetória, justamente para mostrar isso. Cara, admiro pra caramba a geração Z, a gente já teve, inclusive com a gente na bancada, um Fatudo, que é super amigo, e era o cara da geração Z. Algumas temporadas a gente falava que a gente estava fazendo para ele, então ele acabava sendo essa representatividade da geração. Mas eu fico imaginando assim, um menino que tá olhando, que queira entrar nessa área trabalhista, que você dá que você tem de visão, assim, você acha que é uma área legal para ser apostada, das pessoas, dicas aí, caminhos? Eu acho que essa dica, por exemplo, para mim, foi um aspecto relativamente novo dessa perspectiva mais transacional, nunca tinha racionalizado. Como é que você enxerga aí, depois de 20 anos de carreira, você acha que é uma área legal, que atrai? O que você vê de dicas aí para quem tá hoje, sabe, menino tá na faculdade, menina 7º período, 8º período, definindo a vida, o que você dá aí de dicas e de visões? Eu acho que o trabalhista no Brasil sempre vai ser algo importante. A gente como pessoas, né? A nossa cultura é uma cultura de se preocupar com pessoas, de relações humanas, né? A gente tem uma relação muito grande. Então, eu acho que essa preocupação, que o RH vai ser sempre importante, o jurídico trabalhista vai ajudar muito nessa construção. Acho que tem que andar muito de mãos dadas. O que eu acho que daria de conselho? Se o conselho fosse bom, dava, vendia, né? Pode fazer o Pix aí pro Daniel, pessoal, quem quiser. Se o conselho for bom, você manda o Pix. Não for eu acho que existe muito advogado focado em CLT, ler a doutrina, saber ler a lei, qualquer advogado vai saber. Então, acho que não é isso que te diferencia. Eu acho que o advogado hoje tem que ser criativo. Tem que ser criativo, e acho que acho que a gente, isso é uma coisa que a gente talvez possa passar um pouco adiante. Às vezes a gente precisa parar para refletir. Parar e pensar. E às vezes aqueles minutos que você para, alguém te fez uma pergunta, uma consulta. Eu acho que as pessoas hoje estão muito aceleradas. Sim. E eu acho que parar para pensar o problema, para você chegar na solução, acho que é um exercício hoje para essa geração mais nova, que está muito acostumada a ter uma resposta sempre muito rápida. Então, acho que meu conselho é
pensa e conhece não só a indústria que você está discutindo, mas também o seu cliente. Porque tem cliente que gosta de tomar mais risco, tem cliente que gosta de tomar menos. Então, no final das contas, quando você escreve, quando você está fazendo uma análise, não é para você, é para o seu cliente. Então, você tem que dar para ele todas as possibilidades dele tomar a decisão de uma maneira mais segura para ele, ou ele queira tomar menos risco ou mais risco. A gente ajuda nessa tomada de decisão, acho que é importante o advogado se posicionar e falar, olha, isso aqui é mais seguro, fazendo dessa forma. Mas, no final das contas, quem decide é o cliente, é ele que está implementando a prática. Então, acho que o que eu poderia falar é isso, reflete bem, veja se não existe algo a se fazer melhor, em vez daquela resposta que já está na CLT ou que está no livro de doutrina, que são ótimos para ajudar a gente, mas é estimular a pensar e conhecer a indústria do teu cliente. Acho que hoje em dia, se você foge disso, você cai naquele lugar comum. E aí existe um monte de advogado por aí. Então acho que é pensar fora da caixa. E acho que você falou até, né, essa visão tudo não pode, né? Eu acho que é muito ligado a essa visão da advocacia mais anterior, que é como não passa pelo jurídico e o jurídico trava. Acho que até a experiência da Fabiana aqui... Não, eu ia falar até em relação a isso, que a gente falava assim, vai para a justiça, o empregado para a justiça, ele vai ganhar, porque a justiça é toda voltada para o empregado, né, e tudo mais. E hoje, acho que há alguns anos já, a gente vê que esse cenário mudou, né? Que eu consigo acompanhar, assim, a justiça, não esse cenário, mas acho que esse discurso mudou. A gente vê isso, as empresas, né, tomando, né, a base também, junto lá com o empregado e conseguindo ali, né, um entendimento mais né, coerente ali daquela situação. Eu acho que... Não sei se era isso que o Bruno tinha. Não, eu queria pensar o seguinte, você teve muita passagem antes de jurídico de empresa, então você tinha muita interface, imagino... Que não pode. Que não pode, né? Cara, falar com o jurídico, isso aqui não pode. E ele vira aquele cara que fica cortando e limitando. E no mundo hoje, como a gente falou, que o talento é o fundamento, a diferença de uma empresa boa e empresa ruim é o profissional que está ali dentro. E eu acho que, e também queria muito ouvir Fabiana e Daniel nesse sentido, né? Eu acho que, principalmente gerações mais novas, a gente falou do aspecto de sanidade, mas tem um aspecto também muito senso de propósito. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Então as empresas, eu acho que elas se esforçam cada vez mais. Vejo isso, inclusive, dentro do universo jurídico, eu acho de maneira muito positiva, assim. Hoje, aspectos como comitê de diversidade, inclusão, são parâmetros do sucesso ou não de uma organização, se ela consegue realmente fazer a diferença no mundo e assim atrair as melhores mentes que realmente querem estar numa organização diferente. Então, acho que a flexibilidade nunca foi tão importante, porque se você não é flexível hoje, você vai perder talento. Se você perder talento, você perde competitividade. Né? E outros assuntos também, assim, ao assédio. Antes você falava de assédio, né? Muito pouco, né? Sim. Hoje, não, é colocado, como a gente vê que, assim, até questões como a gente falou com a Beralda, muito também em relação a diagnóstico, né? Ou seja, ansiedade, TDAH, o que for. Também antes existia, só que não tinha o diagnóstico. Então, assim, acho que a gente vem num caminho que eu acho muito mais humano, muito mais do que assim, relevante mesmo para ambos os lados, que eu acho que isso é importante. E eu queria ouvir um pouquinho de você em relação a isso. Assim, como é que você vê essas novas frentes, assim, não sei se é novas frentes, novos conceitos que vão surgindo, que vão sendo levados em conta aí, dentro do jurídico das empresas? Acho que o jurídico agora ele vem se aperfeiçoando. E ele vem com uma pegada um pouco mais preventiva. Porque, no final das contas, a ação impacta diretamente ali no balanço da empresa, diminui o resultado. E o pessoal começou a entender que é difícil, às vezes, você litigar. Então, começou-se a olhar para o litígio e ver quais são os problemas. Então, a gente faz muito esse trabalho de olhar para o hoje e falar, olha, isso aqui é uma prática errada de 3, 4, 5 anos atrás. A gente pode seguir com ela e continuar tendo condenações e construindo um passivo e gerando um ambiente ruim, um ambiente onde as pessoas não queiram trabalhar, ou a gente pode usar isso como dados para daqui para frente a gente mudar. Então, eu acho que o jurídico da empresa hoje, isso é um desafio até para os advogados de escritório, por isso que eu falo que tem que entender o cliente, tem que entender a indústria, porque você precisa fazer uma imersão de fato naquele problema.
e tentar Trabalhar corrigir. junto, né? Então, se a gente tem ali uma empresa que começa a ter muito caso de assédio, a gente tem que começar a fazer trabalhos de uma maneira bem assertiva. Então, revisar políticas. Às vezes as pessoas acham que revisar política é uma questão de trocar frases num documento, e não é isso. Eu acho que tem que, sim, trazer revisões de políticas. Eu costumo usar o termo tropicalizar, né? Porque tem muitas políticas de outros países que você bota aqui que, às vezes, não estão conversando, seja com a realidade brasileira, seja com a legislação brasileira. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de trazer para dentro, e mais do que isso, toda essa parte de compliance trabalhista, assédio sexual, assédio moral, todos esses combates, isso tem que ser, de fato, treinado, isso tem que ser parte da cultura da empresa. E cultura não se muda de uma hora para outra, não se muda sem fazer movimentações. Então, muitas vezes, a empresa não só tem que mudar a política, fazer treinamentos, e aí eu acho que é importante pessoas externas nesse treinamento para dar mais credibilidade, canais de denúncia cada vez mais fortes e autônomos e completamente independentes, e mais do que isso, fiscalizar e punir. Porque acho que quando as pessoas ao redor, numa questão dessa mudança cultural, você começa a falar, a regra do jogo é essa, você fez errado e eu vou te punir, não importa se você... Quem é, né? E juntando isso com uma política anti-retaliação, ou seja, a pessoa que denuncia não pode ser retalhada, isso começa a gerar para os empregados de falar, olha, agora de fato a empresa tem essa preocupação. Então isso incentiva mais as pessoas a participarem, incentiva as denúncias, que começa a incentivar as medidas que tenham que ser tomadas de acordo com cada problema que foi identificado. E com isso você vai mudando cultura. Mudar só o papel não vai funcionar. Né? E aí isso é fundamental o RH, né? Nessa política, sempre com o ouvido muito atento, sempre entendendo o lado dos empregados, e o jurídico junto. Porque o jurídico vai olhar e vai falar, olha, aqui vai caber uma demissão, aqui cabe uma advertência, porque isso no final do dia pode desaguar no judiciário, e é importante que toda essa cadeia, desde a criação até o momento que você aplica, isso tudo seja muito bem mapeado, porque se depois lá no judiciário, a gente tem que provar que de fato houve aquela conduta e por que houve aquela tomada de decisão. E é de parte a parte, né? Porque de um lado você está ali eventualmente investigando a agressor ou agressor, e do outro quem está sendo agredido, então pode virar litígio São dois empregados, e de ambos os lados, né? Exato. Então, mas eu também tenho essa percepção, acho que você bem falou, e eu não estou há tantos anos no mercado, entrei muito mais recentemente, mas escuto histórias No meio de Mas a gente... Hoje ele tá novinho, que as pessoas me contam. E eu acho que a percepção é essa. Eu acho que assim, eu lembro muito da onda do início do compliance como matéria jurídica mesmo. Assim, existia o compliance, mas era isso. Era uma norma que você botava ali, ninguém lia, E isso... N questões, né? Acho que teve ali o Lava Jato, um primeiro momento. Acho que hoje tem um aspecto cultural, tem um aspecto de imagem, né? Acho que esse mundo da economia da atenção, de hiperespetacularização, eu acho que além da repercussão de um impacto financeiro no caixa de uma ação judicial, e muitas vezes essas ações acabam redundando em condenações gigantescas, mas eu acho que é o risco reputacional. Eu acho que as pessoas perceberam, e felizmente, que às vezes um erro de uma pessoa da tua organização pode levar a tua marca para a lama. Mas eu acho que isso e volto a dizer, óbvio que eu não vou ser indiscreto, até por questão de confidencialidade, mas ouvir também de você como é que é isso, né? Porque são casos, imagino, muito sensíveis, né? Às vezes tem um executivo, às vezes alguém que... E, infelizmente, né, muitas vezes até essa pessoa que é o agressor ou a agressora é a pessoa que traz, às vezes, resultado para a empresa, e, na minha opinião, não tenho dúvida que tem que ter o corte, mas eu imagino que sejam conversas delicadas e até como organização, né? Porque, às vezes, o jurídico está te contratando, é uma outra diretora ou diretora, é um negócio... Não é um lugar fácil de andar, né? Não é um tipo de... Só uma observação, eu já participei de alguns comitês, né, relacionados a assédio e tudo mais, assim, você como diretor ali, olhando o WhatsApp do cara, mostrando fotos, né, sensuais, sei lá o quê, e você ali, tendo que apurar todas as frentes junto com o jurídico, né? Eu acho que é importante esse comitê ser, né, bem multifacetado, né, de áreas e tudo mais.
complicado, né? É complicado. E pra gente que tá aqui desse lado fazendo essa avaliação é complicado, porque muitas vezes você tá investigando a pessoa que te contrata. É isso. Então, mas a gente tem um trabalho a fazer. Eu acho que é sensível, mas é importante, se a cultura da empresa é uma cultura de fato, de ter um compliance forte, de ter um ambiente. Acho que mais importante que o compliance, acho que o compliance é o que você falou, Bruno, ele traz depois um ambiente bom. Porque acho que o compliance ele funciona um pouco como um mecanismo, funcionou até, vamos botar assim, daquele tipo de empresa que a gente tinha, que eu era da época que era normal você brigar, gritar, xingar, ligar até telefone na casa dos outros, para um ambiente que a gente tem hoje, mais respeitável, mais saudável, que ninguém precisa, sabe, ninguém ofende, não existe isso. Existem, claro, chamar atenção, mas de uma maneira respeitosa. Afinal de contas, no mínimo que se espera respeito. Então, acho que o compliance foi um instrumento muito importante nessa transição para um ambiente melhor que a gente tem. E acho que tem que evoluir, né? Acho que tem que evoluir. Hoje em dia a gente tem questões de saúde mental muito forte. Então, o próprio governo federal tem olhado muito para isso, vem emitindo leis, vem emitindo normas regulamentadoras. Hoje mesmo saiu um decreto onde estabelece que empresas que negociam com o poder público tenham mecanismos ali de saúde mental. Sim. Então, assim, é algo que está no spot. E as empresas que não se adaptarem, elas não vão ser... não vão ser lugares desejados para quem? Para as pessoas que têm talento. É isso. E no final do dia, é isso. No final das contas, o sucesso de muitas empresas são as pessoas que estão atrás, são elas que fazem a empresa no dia a dia. Então, se você começar a colocar gente boa, sua empresa vai subir, é normal. Se você começar a colocar gente ruim, sua empresa vai cair. Sim. E isso é uma forma de atração de talentos, como a sua empresa é vista no mercado de trabalho. E hoje em dia, você estava falando, com mídias sociais, todo mundo sabe. Todo mundo tem a câmera na mão, né? E eu acho que pro aspecto favorável, acho que essa fiscalização de todos, em cima de todos, é um aspecto que cria esse ambiente. E o que eu vejo também muito em compliance, e aí recomendo até para quem quiser ver o curso da Future Law de Visual Law, não fazendo propaganda, mas já fazendo, é que a gente tem muitos cases no escritório, a gente faz isso muito com a Quark, e eu vejo essa preocupação. Eu lembro quando a gente trouxe Visual Law, o primeiro curso da Future Law foi em 2018. 2018, talvez, foi 2018. E assim, Visual Law você pode usar para tudo, né? De contencioso a contratos. E uma das áreas que eu vejo mais força é o compliance, justamente com o intuito desse aspecto do treinamento. E aí você tem o aspecto do treinar para documentar, mas também, efetivamente, para que absorva aquilo que você falou em termos culturais. Até porque determinadas práticas, como você bem disse, que há pouco tempo atrás eram aceitáveis socialmente, culturalmente, não são, e esse é um desafio. E principalmente porque muitas vezes onde você tem, a depender da indústria, as lideranças são de outras gerações e que passaram por situações que infelizmente se normalizava. A gente passou por coisas no início de carreira que, graças a Deus, os profissionais que estão hoje não precisam passar e o mundo evolui, é muito bom, né? Então eu vejo essa tentativa constante de conseguir demonstrar Visual Law uma super ferramenta, até porque muitas vezes, a depender da indústria que se atue, você está olhando para todas as camadas, né? E aí também tem o recorte social, cultural, de escolaridade, e muitas vezes isso acontece às vezes na ponta, né? Então não adianta também, a gente está falando muito que é o caso do executivo, mas você pega operações enormes que ali na ponta está acontecendo na loja, na operação, na fábrica, e aí eu acho que é até mais complexo criar esse nivelamento de conhecimento, porque muitas vezes até tem uma barreira ali de formação, né? Infelizmente, que não permite. Então, Visual Law ajuda muito, eu vejo uma ferramenta muito bacana. E a forma como o RH também coloca, o RH colocando treinamento, porque cada treinamento, você tem que fazer o treinamento de acordo com o seu público, né? Então, de fato, a gente tem que observar essas questões sociais, essas questões de escolaridade, que realmente a gente tem que adaptar a linguagem. Senão a gente não vai alcançar o nosso ouvinte. E, Daniel, para quem acha que... Até agora a gente falou de coisas muito pesadas e negativas. Então, eu vou falar da parte boa, que é o seguinte, tem o outro lado da moeda, que é o que a gente estava falando, muitos talentos e atração. E aí, o que a gente acompanha, prática do mercado, acho que muito forte de tecnologia, mas indo para outras indústrias, que é a famosa stock option, vestings. Então, falar de coisas boas. Como é que é o outro lado da moeda que, além de você ter que criar um ambiente, caçar ali as pessoas que, infelizmente, não estão adequadas, o lado oposto? Como é que a gente estava falando, né? Por exemplo, empresas de tecnologia, constantemente a gente vê passando no feed do LinkedIn
numa empresa básica de tecnologia Big Tech, às vezes a média de um empregado, de uma empregada, de um colaborador, de uma colaboradora é de 1 ano. Então, são empresas... As pessoas são muito dinâmicas e principalmente esses talentos, essa ansiedade. E aí como reter, e muitas vezes a retenção, além do salário social, né, desse ambiente legal, de ter um desafio propriamente, um crescimento, é o famoso stock option, é a algema de ouro, que é a forma ali de se incentivar. Como é que você observa isso ao longo dos anos também? Eu acho que a gente vive um momento bom. Né? A gente vive um ambiente de quase pleno emprego, né? A gente está com, sei lá, taxa de desemprego de 6,6%. Então, é difícil manter talentos. Isso é bom para as pessoas, porque no final do dia as empresas têm que se inovar. E aí, elas melhoram suas políticas de remuneração. E eu acho que stock option, um mecanismo muito inteligente. Né? Você botar ali parte das ações da empresa e cada vez e aquilo ir crescendo, o empregado ele começa a sentir parte daquilo. Ele de fato ele é cabeça de dono. Exato, ele começa a sentir com a cabeça de dono, ele sabe o momento que ele pode ou não vender. Então isso é muito interessante. As empresas têm apostado muito nisso, até um movimento agora de mercado, parece que as empresas estão recomprando suas ações até, porque os valores das ações estão mais baixos. Então, as empresas estão aproveitando esse momento de baixa das ações para recomprar suas próprias ações e muitas vezes estão criando políticas de stock option voltadas para isso. Então, assim, é um mecanismo. Existem vários mecanismos que a gente pode trabalhar para reter talento, né? O stock option é outro que a gente usa também, tem visto muito, assim, tem feito bastante, são políticas de retenção mesmo, bônus de retenção, você faz ali um pagamento diferido, olha, não vai ser para todos os empregados, mas acho que para alguns empregados que são chave na sua operação, nesse momento que o mercado está aquecido, que as pessoas estão rodando muito, que são esses bônus que você paga. Olha, você fica aqui 3 anos, eu vou te dar esse pagamento, vou diferir esse pagamento em 3 anos. Cada 12 meses, por exemplo, que você fica, eu te dou uma parcela dessa bonificação. Isso ajuda bastante, porque o empregado começa a olhar e falar, olha, não só tem uma questão financeira, mas o empregado olha e fala, se a empresa quer me manter em 3 anos, a chance de eu ser demitido em 6 anos é pequena. Então ele se sente, ele começa a ter projeção, ele começa a ter uma perspectiva de futuro, né? Porque uma vez um pai de um amigo meu, comecei minha carreira, ele falou para mim, Daniel, você tem que avaliar 3 coisas no emprego: salário, ambiente de trabalho e perspectiva de crescimento. Se você tiver 2 desses, fica onde você está. E é isso, quando você começa a dar uma boa remuneração, um ambiente e uma perspectiva de crescimento para o empregado, dificilmente esse empregado vai querer conversar, porque ele vai trocar algo que ele já tem ali muito firme para algo que pode ser duvidoso. Então a tendência desses empregados é que se mantenham nesse local. Então a gente tem visto bastante isso, a parte de stock option, muita política de retenção de bonificação. E isso em diferentes setores, você acha que... Em diferentes setores. Mesmo os setores mais... Porque tudo está muito aquecido, né? O mercado está muito aquecido, assim, em termos de contratação de pessoas, né? A gente vive quase um pleno emprego. A gente nunca... A taxa mais baixa, se eu não me engano, de desemprego da história. Então, isso traz os desafios, que são desafios bons. Para mim, que sou advogado trabalhista, é bom. E principalmente, né, quando você olha o recorte de mão de obra qualificada, né? Acho que esse é um desafio. E eu sempre faço... Cara, é engraçado que a Fabiana sabe, com a Beralda foi mesmo... A gente chegou nesse mesmo ponto, ela falou do plano emprego, e eu fiz a minha consideração porque, eu volto a dizer, assim, nessa comunidade que a gente criou, a B2L, Future Law, assim, processo, eu acabo muitas vezes sendo acessado, principalmente pessoas do mercado jurídico, tá? Mas eu imagino que se repita de maneira geral nos outros mercados. Às vezes a gente fala isso, cara, a gente tá no plano emprego, e aí uma menina, um menino ali, alguém um pouco mais velho, fala, cara, mas eu tô mandando currículo, eu não consigo ser contratado, e a gente sabe que existe essa disparidade de qualificações, né? Então, de um lado você tem o pleno emprego e as pessoas correndo atrás de talento, e o que você falou, botando stock option, se dispondo, e por outro lado, uma turma que não consegue se inserir no mercado porque não tem a qualificação adequada. Então, é por isso que a gente fez questão de trazer a Beralda aqui da FGV, e o próprio propósito da Future Law de preparar os profissionais, a gente gosta de trabalhar muito com educação por conta disso, porque eu acho que o diferencial muitas vezes é a qualificação, né? E até entrando um pouco nessa pergunta, puxando também um pouco para isso, né? Um cálculo que eu sempre faço a gente tem 1.500.000 advogados no Brasil. Se a gente for imaginar quem está do lado... E trabalhista, isso é muito óbvio, né? Não existe você trabalhar para o empregador e para o empregado, assim, é meio que uma escolha de lado... complexo. Complexo, né? Complexo. Até porque pelas teses, a tua postura e tal.
E eu acho que da mesma forma que em várias áreas do direito, a maior parte dos profissionais que atuam com a área trabalhista, tenho certeza que muitos que estão vendo a gente aqui agora são pessoas que estão do outro lado ali da mesa, que são os litigantes ali, que estão ali do lado do empregado e tal. E eu vejo também uma coisa que me chega algumas vezes, que é o desejo, às vezes, dessa mudança. Cara, eu tenho uma experiência trabalhista, mas, cara, eu sempre quis trabalhar para a empresa. E aí não é esse menino, essa menina do início de carreira, né? Como é que você vê isso? Muito diferente essa atuação. Óbvio que os interesses tutelados, mas eu acho que até... Você falando aqui é muito claro, você tem esse viés mais econômico, eu acho que talvez a postura é um pouco diferente, né, do advogado que trabalha para o empregador e para o empregado. O que você acha como características para alguém que está nessa fase de talvez... De transição. Porque é o que eu tô te falando, assim, você pegar... Eu não sei quantos advogados trabalhistas tem hoje no Brasil, tá? Mas eu chutaria que para cada um Daniel que existe, tem de 10 a 15 trabalhando pelos empregados, pela reclamante. Deve ser uma proporção mais ou menos nesse nível. Imagino que sim. E eu vejo, principalmente, a Future Law tem muito esse contexto, porque a gente tem muito nessa advocacia corporativa, é muito comum a pessoa falar, cara, eu tô às vezes assim, sabe, há 10 anos que eu advogo trabalhista, tenho um monte de ação, mas, cara, eu quero mudar de lado da mesa, quero trabalhar no jurídico de empresa, então, que é uma coisa que a gente faz muito, por exemplo, com secondment. Então, tem muitas vezes a pessoa, e é um dificultador, porque você entrou ali como estagiário, foi subindo na carreira, é mais linear o caminho. Esses caminhos mais diferenciados são... Então, acho que é legal ouvir do teu lado, um advogado através do outro lado, o que é característica, o que você acha como diferencial, como qualificação, perspectiva de mundo, assim, que seja interessante. Eu acho que são cenários diferentes, né? Eu acho que o advogado, eu nunca fiz, né? Eu nunca trabalhei com reclamante, sempre tive do outro lado. Sempre foi algo que eu fui naturalmente para esse cenário. Eu costumo brincar que eu não sei acusar as pessoas, eu só sei defender. Eu nunca... Coração bom, né? Exato, eu só sei defender as pessoas. Então, eu acho que são momentos diferentes. Acho que tem uma diferença muito grande entre você lidar com a pessoa física e com a pessoa jurídica, por exemplo. Eu acho que... e foi um pouco... Até por isso que eu não quis atuar muito nesse lado mais do autor, porque acho que atuar com a pessoa física tem uma complexidade até da própria pessoa. Sim. Porque às vezes a pessoa perdeu o emprego, às vezes o empregado está com uma situação... Tá difícil, né? Tá numa situação complicada, às vezes está desempregado, precisa daquele dinheiro. Então, o advogado, minha impressão é que age até também como um pouco de psicólogo, de poder administrar um pouco essa ansiedade. Do lado da empresa, é óbvio que a gente também tem essas pressões e tudo mais, porque muitas vezes tem alguns casos que são muito complexos, mas eu acho que é menos. Acho que exige menos desse perfil quase psicológico. Mas, por outro lado, ele te impõe uma imediatidade de resposta maior, acho que uma disponibilidade maior para a empresa, porque eu não estou tocando uma ação da empresa, às vezes eu estou tocando 100 ações, eu estou fazendo 5 negociações coletivas, então o tempo inteiro aquilo vai caminhando e o seu cliente tem a prioridade ali no trâmite de como aquilo vai entrar dentro do negócio. Então, eu acho que aspectos em que eu vejo de dificuldade do advogado que seguiu a minha carreira é um pouco dessa necessidade de disponibilidade. Eu acho que hoje em dia, então, com WhatsApp e tudo mais, é algo que você tem que saber administrar de uma forma que você consiga atender o seu cliente, mas que também isso não te impacte ali, sabe? Acho que é uma coisa que... ônus e bônus. Acho que dos dois lados, sabe? A gente não tem o recesso, por exemplo, um advogado que trabalha com o autor, ele tem os... acabou as frases ali, pega a malinha dele e vai embora. A gente não. Geralmente não dá problema, né? Nas festas de então, a gente continua tendo consultas, a gente continua tendo que fazer levantamentos, continua tendo demandas consultivas, então acho que nos dois lados, assim, acho que... Mas você acha difícil essa... Eu acho até que é possível, porque a legislação é a mesma, acho que é uma mudança de mindset. Acho postura, que acho que é você entender qual é o seu negócio, é você tirar um chapéu e colocar outro aqui. E eu conheço, por exemplo, advogados que trabalham nas duas pontas. Eu não sei, eu nunca tive a oportunidade de fazer, então eu sempre me especializei e eu acho que eu já tô muito tempo para fazer agora o outro lado. O que mais aí, Fabiano?
Bom, eu não sei, assim, a gente falou um pouco dos benefícios a longo prazo, mas você sente algo diferente, assim, em relação a tipos de benefícios, no geral? Até comparativo, né, dos últimos anos. Dos últimos anos para cá. E para onde está indo, né? Acho que assim, como é que é o teu olhar? Cara, você tem um track record de 20 anos nesse mercado, viu muita mudança, falou um pouco do home office, aceleração disso da pandemia. Para onde você acha que está indo o mundo? E eu acho que é uma coisa que a gente sempre busca também na Future Law é tentar antever esses movimentos. A gente sabe que tem muitas modalidades de trabalho novas, as plataformas, o mundo fragmentou, está muito líquido, né? O que você vê aí na tua percepção, na tua cadeira aí de futuros mudanças que você já viu que já acontecem, principalmente olhando aí pro olhar prospectivo aí? O que eu tenho visto hoje, assim, de uns anos para cá, é mudança de negociações coletivas. Você começa a ver, hoje em dia você já tem muito sindicato querendo implementar PLR, que não era algo tão visto se você puxar, sei lá, 6, 7 anos atrás. Então, hoje em dia, virou quase uma bandeira de alguns sindicatos a questão da PLR. Acho que as empresas estão... Porque é um desafio de você manter talentos, muitas vezes por práticas de remuneração mais agressiva, melhor do que o seu concorrente, porque no final do dia, né, tudo no final do dia está para ganhar dinheiro. E acho que às vezes as empresas... só que o problema é você aumentar o caixa. E como é que você faz isso de uma maneira equilibrada que você não aumente tanto? Então, no final do dia, ticket refeição, vales alimentação, PLR, são mecanismos muito interessantes porque você está dando mais dinheiro, mais poder de compra para o seu empregado. Na hora, né? Exato. Mas dispondo de menos. Né? Porque quando você pensa num bônus, por exemplo, você vai pagar um valor de bônus. Se você pensar nesse valor bruto, o seu empregado vai receber aquele líquido muito menor. Quando você pensa ali no PLR, você já tem ali uma isenção de imposto de renda numa faixa, você já tem isenção do INSS. Então você acaba concedendo mais ao seu empregado e tendo um desembolso melhor. Sim. Então você pode aumentar o total cash ali para o seu empregado melhor. Então eu vejo os sindicatos caminhando muito para esse lado do PLR ultimamente. Tem sido uma bandeira muito forte. Você acha que é um amadurecimento mesmo de percepção? Eu acho um amadurecimento e eu acho interessante, porque acho que isso demonstra um pouco do amadurecimento de empresa-empregado. Não existe um sem o outro. Né? E aquela percepção também do sindicato, quero tudo, mas também se a empresa não está dando resultado, como é que funciona? Exato, né? Então, exato. alinha mais interesses. Né? Exato. Não, então... Vocês estavam falando aí de trazer, né, para o Brasil, assim, empresas de fora, como é que a gente justifica e tal. Eu lembrei de uma vez a gente justificando o custo com saúde, o plano de saúde para o Canadá, né, para uma empresa canadense, e eles assim para a gente, mas por que a gente tem que pagar pela saúde? A gente, né, vocês não pagam imposto, não tem imposto. A gente sim, mas a gente tem que dar um plano de saúde de qualidade e tal, não sei o quê. Mas por quê? Olha, a gente trouxe ela na diretora de RH, que era global, quando veio ao Brasil, ela fez questão de ir com a gente no hospital público para entender o que era que a gente falava tanto que a gente não tinha e que a gente precisava. E aí ela, acho que no primeiro hospital ela já entendeu e já voltou. Tudo bem, custou. Ela olha com um time de tax do lado e fala assim, não é que tipo uma carga tributária gigantesca. Mas eu acho que tem essa dificuldade, essa disparidade, que são essas jabuticabas brasileiras, né? Sim. Eu acho que num todo, eu acho que muito se fala também com benefícios de fora também, né? Eu acho que então acho que anda um pouco junto, né? Anda. Quando geralmente empresas internacionais que entram no Brasil, muitas vezes ela tem um pouco dessa dificuldade. Às vezes ela quer trazer aquela política de benefícios que tem lá fora e às vezes não antevê o que vai ter aqui ainda. Desafio, porque quando ela chega aqui, você já tem muitas vezes uma convenção coletiva que você tem que seguir. E essa convenção coletiva te dá outros benefícios. E aí ela fala, mas eu já pago tais benefícios, eu tenho que pagar os outros também. Então é importante, porque também é o seguinte, no trabalho, uma vez que você dá, depois para tirar, você não pode ter essa redução. Como é que você faz para mudar isso? É complexo. Então, o que eu sempre dou de sugestão é quando a empresa está chegando ou começando, é começar desde cedo, andar certinho ali, porque depois para você mudar é muito difícil. É muito difícil. Então, e você tem que avaliar e fazer uma avaliação futuro, né? Porque uma coisa é você dar agora, mas como é que você vai estar daqui a 2, 3,
4, 5 Sustentando anos. aquilo, né? Você vai conseguir sustentar isso de acordo com o teu negócio? Então, isso sempre foi um desafio, sabe? Então, acho que o advogado tem que estar pronto para isso, para entender, e muitas vezes é falar, olha, vamos então fazer aos pouquinhos. Entra, vamos ver o que você tem aqui, vamos dando aos pouquinhos e você vai sentindo a realidade, porque a carga tributária é altíssima, os direitos trabalhistas são altos e mudam, né? Todo ano tem reajuste, todo ano você tem convenções coletivas, novas negociações, então é um cenário complexo. É muito comum, né? A gente atende muita empresa estrangeira. Recentemente, lembrando até de uma fintech super grande fora do Brasil, que chegou no Brasil e não conseguiu se criar. Já também muita empresa de recurso natural, que às vezes ela absorve uma operação e aí a operação funciona na mão, às vezes, de um player local. Quando entra ali no pacote global, com todos aqueles benefícios, não encaixa, porque no Brasil é muito desafio você conseguir tirar dinheiro na última linha, porque a carga tributária é alta. Então, se a pessoa começa errado, realmente querendo ainda, às vezes, ampliar a cesta, desconhecendo do que ela já está obrigada, seja por legislação, seja por uma convenção, até quando você pensa, até localmente, quando você pensa numa fusão de companhias que estão tendo fusões, até por conta da questão do cenário de otimização, né? Como é que você vai fundir duas empresas e os benefícios são diferentes, né? Uma paga um ticket maior, outra paga equiparação salarial. Então você tem uma complexidade na pós-fusão que precisa entrar e olhar e vai fazer por readaptações, e muitas vezes o sindicato vai ajudar nessa balança. Então, são cenários bem desafiadores. Assim. Acho que por isso que eu vai voltando um pouquinho naquela tua pergunta do direito do trabalho. Sempre vai ter. Tem muita frente. Sempre vai ter. Tem muita diversão, né, Daniel? Tem muita diversão. De tédio a gente não morre. Cada dia uma coisa. Você falou também já pra gente bastante o jurídico, né? O advogado trabalhista, ele é o consultor também de muitas empresas, né? Ele muitas das vezes é o departamento jurídico, né, da empresa, né? Porque cada vez mais os clientes pedem que a gente até faça... Desenvolva o dia a dia ali, né? Desenvolva o dia a dia. Questões administrativas. Hoje em dia é comum você ter empresas que peçam para a gente alimentar sistemas que antes eram alimentados internamente. Então, tem um desafio, porque a gente tem que atender o cliente, tem que atender o cliente com qualidade e, ao mesmo tempo, dar um suporte dele, porque o cliente tem o cliente dele, que é o negócio. Sim. Né? Então, a gente tem que ajudar o nosso cliente a ajudar o cliente dele. Então, por isso que é importante a gente entender o negócio, entender a estratégia. Eu acho que, trabalhando, já atuei em departamento jurídico, o desafio é muito grande, né? Porque o jurídico interno, ele tem ali uma visão, ele tem que ser generalista e olhar para tudo. E com o nível de proliferação de mudança, olha quanta coisa a gente falou trabalhista, mudança da CLT, entendimento, todo dia essa é uma norma. Por mais que você tenha uma competência, eu acho que o direito trabalhista, para quem está em empresa, cara, é requisito que você saiba navegar minimamente, como você tem uma noção de corporate, você tem que saber de contrato societário. Mas, ainda que a pessoa tenha um conhecimento, ela não está ali afiada. E eu acho que muito que acontece no escritório é isso. Você traz muito, às vezes, um track record. Olha, eu fiz essa operação aqui, funcionou, e você traz. Agora, o que eu ouço de muitas empresas é isso. O tempo hoje é tão corrido que antigamente você tinha tempo de passar e pedir um legal opinion pro escritório. Hoje, cara, aconteceu agora, o que eu faço amanhã? Eu tenho que fazer a operação, vou fechar essa operação, vou comprar aquela. Então, se o escritório ele não chega junto, entendendo o business, e não consegue virar parte do negócio, ele às vezes tem competência técnica, mas ele não consegue transformar essa competência técnica porque ele não consegue dialogar e ter velocidade ali para chegar. A gente tem que parar de... Eu acho que o advogado mudou, né? Não pode ser mais um carimbador de pódio, não pode. É isso. Acho que a gente tem que ajudar, a gente tem que ser um parceiro estratégico. A gente tem que ajudar ao negócio do cliente voar, a fazer dar certo. Né? É muito fácil falar que não dá. Né? Sim. A gente tem que fazer dar. É encaixar o círculo no quadrado. Como é que a gente faz? Eu acho que esse é o desafio do advogado. E para isso a gente precisa ser criativo, conhecer o cliente, entender o negócio. Ter uma parceria. Então acho que cada vez mais é uma parceria de verdade. É menos uma relação advogado-cliente, é quase uma relação de parceria estratégica. Tá? E para isso exige o quê? Exige disponibilidade, existe dedicação, tem que existir empatia, tem que entender que às vezes a pessoa te liga, sei lá, num sábado, não é porque ela queria estar te ligando para tirar uma dúvida, é porque de fato o negócio depende daquilo. Então, acho que hoje o advogado moderno ele tem que ser muito um parceiro de negócio. Acho que essa é a palavra. Sabe? Legal. Daniel, chegando aí ao final, pergunta que a gente gosta de fazer? O que a gente deveria ter te perguntado que a gente não perguntou aí nesse podcast?
Essa a gente não combinou. Essa sempre Essa a gente não combinou antes, mas... Esqueci, desculpa. Boa pergunta. Não, mas pode usar como considerações Você finais. queria Aqui, que você falar acha também, que, sei que a lá. gente não atentou? Eu acho que a gente está num momento bom. Como advogado trabalhista, ao longo desse tempo eu já vi crises e vi momentos bons. Então, já tivemos que fazer demissões em massa, discussões com o sindicato para reduzir salário, passamos por uma pandemia. O momento hoje é bom, porque essas questões de retenção de talentos, essas políticas, são os problemas bons. Né? Então, acho que a gente está vivendo um momento que é interessante da gente pensar fora da caixa, porque é nesses momentos bons que a gente consegue fazer saltos de qualidade. Então, hoje, políticas de retenção, melhoras de ambiente de trabalho, tudo isso que a gente passou, eles vão ser mais... Eles crescem de forma exponencial no momento que é difícil manter pessoas. Então, as empresas se dedicam se esforçam mais para isso. Isso tende a criar ambientes, políticas mais inovadores e mais favoráveis. Então, acho que o momento é legal. O momento é um momento para o advogado trabalhista muito bom, feliz. Sim. A gente não fala em demissão de pessoas, a gente fala em contratação de pessoas. E treinar, né? E daqui a pouco tá colhendo bem, né? Esses frutos que a gente vem. Bom, nem que vocês não combinaram, mas eu espero que tenha acertado. Foi bom, foi bem. Não, Cara, perfeito. Advogado cascudo aí, sai bem nas situações difíceis. Daniel, queria agradecer muito, Fabiana também, sempre aqui nessa temporada. E é isso, pessoal. Sigam aí a Future Law nas redes sociais, nos acompanhem. Sempre episódios com muito conteúdo, muito bacanas. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.